Lição número 11, a realidade do milênio. Todos acharam aí? Todos que trouxeram a revista? Se você não achou, Daniel 2, 44, 45, Daniel 7, 27. Texto áureo da nossa revista diz o seguinte: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Daniel 7,14. Verdade aplicada: viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Objetivos da lição: primeiro, mostrar o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo. Segundo, entender o que será o período do milênio. Terceiro, destacar as principais características do milênio. Textos de referência: Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 7, 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos ainda um texto em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Diz assim o texto sagrado: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degorados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, é prudente, ao começarmos um estudo ou uma análise sobre a questão ou as informações do milênio, dos 1000 anos em que Satanás será preso e que Jesus Cristo governará sobre toda a terra, ou sobre o que restar da terra após a grande tribulação, é prudente nós informarmos aos irmãos o seguinte: existem muitas linhas interpretativas, teológicas, acerca do livro de Apocalipse, ou do livro do Apocalipse, e principalmente sobre alguns assuntos específicos dentro do livro do Apocalipse. Nós temos várias vertentes doutrinárias, ou várias crenças, vários credos, acerca desse livro do Apocalipse. E especificamente sobre o milênio, nós temos mais ainda. Então, se você for ler algum livro ou buscar alguma informação sobre o milênio, é bem possível que você vai encontrar várias linhas de pensamento. E eu, lógico, não sou louco de querer me firmar ou afirmar
100% aqui uma ou outra linha teológica. É possível que assim aconteça com o livro de Apocalipse, com a questão do milênio, exatamente como acontece com muitas questões teológicas, onde algum teólogo levanta um estudo por vários anos, ele faz um estudo sobre aquele assunto, desenvolve as concordâncias dele, as crenças dele, aí depois dele vem um outro teólogo, levanta um estudo sobre aquele mesmo assunto, acha mais coisa, diverge das coisas que ele está dizendo, estabelece um tratado teológico e ali ele encontra os seus seguidores. Eu, particularmente, muitas pessoas vêm me questionando já há algum tempo: irmão Luiz, você é calvinista, você é arminianista, você crê num, você crê no outro? Eu digo logo de cara, irmãos, eu não sou firmado em nenhum pensamento ou nenhuma linha teológica que veio depois do Novo Testamento. Eu leio várias linhas teológicas e acredito em muitas coisas que está numa ou que está na outra, mas eu não fico firme. Eu tenho por opção de estudo crer no Novo Testamento. Eu procuro a teologia de Paulo, eu procuro a teologia de Tiago, a teologia de Judas, a teologia de Pedro, e principalmente, irmãos, a base da minha ou do meu conhecimento teológico são os 4 evangelhos. O que Jesus falou, eu procuro encontrar verdades ali. Aí a partir disso, irmãos, pode divergir muitas coisas. E na interpretação do livro de Apocalipse mais ainda, porque ele é um livro que partes tem que ser interpretado de forma literal, parte tem que ser figurativa. Você tem que ver todas aquelas visões, ler, analisar e orar a Deus para que Deus se revele. Acerca do milênio, nós temos 2 linhas doutrinárias que creem de forma divergente, mas que têm alguns pontos que são acertados. Então, o conselho que eu dou para os irmãos é procurar aprender a linha doutrinária, o credo da nossa igreja. Por que nós temos que aprender da nossa igreja e ficarmos firmes com ele? Porque é aqui que nós servimos. Você já pensou que bagunça que não irá à sua cabeça se você for um crente fiel, permanente da Assembleia de Deus, mas você desenvolver as suas crenças todas na igreja presbiteriana ou da igreja batista? Isso não é possível, irmãos. Nós temos que procurar estudar e aprender e fixar no nosso coração aquilo que nos é ensinado dentro da nossa igreja. Aí você não está impedido de discordar ou concordar de alguma coisa. Quando surge uma discordância doutrinária ou teológica, nós que somos cristãos, que somos inteligentes, temos a noção de Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos nós mesmos ir lá na fonte e procurar saber qual é a verdade, ou pelo menos qual a verdade que Deus vai nos revelar na sua palavra. Está com dúvida sobre o calvinismo? Vai na palavra de Deus. Está com dúvida sobre o arminianismo? Vai na palavra de Deus. Está com dúvida sobre o milênio? Vai na palavra de Deus. Pastor, mas eu não consigo estudar a Bíblia sozinho. Procure quem saiba e quem possa te ajudar, mas não fique perdido. A dúvida, irmãos, às vezes ela é muito boa para nos conduzir para o caminho de busca. Ela só é ruim quando ela nos conduz para o caminho de preguiça. Nós não sabemos e não nos interessamos em saber. Então, se você tiver alguma dúvida, mesmo depois desse estudo sobre o milênio, convém você mesmo ir procurar fazer seus estudos, como eu fiz. Eu tinha um conhecimento sobre o milênio até chegar nessa lição aqui. Eu já dei aula sobre o milênio, já comentei alguma coisa, mas agora eu pude aprofundar mais. Eu fui atrás de mais vídeos, palestrantes renomados, pessoas que dominam esse assunto. Eu li 3 comentários muito bons sobre o milênio, e aí, sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu preciso me firmar mais acerca do milênio dentro da palavra de Deus. E aí eu me propus a trazer algo para os irmãos aqui, e espero que o tempo nos permita. Para fazermos isso, eu quero passar assim resumidamente sobre os tópicos da lição. Vou só mencionar alguma coisa aqui, e depois eu gostaria, se o Espírito Santo nos permitir, de finalizar com algumas observações sobre o milênio que nós não podemos perder de vista. Tá bom? A realidade do milênio, né? Nós vamos estar trabalhando hoje, é o tema da nossa lição. No tópico 1, o autor vai dizer aqui para nós
o que será o milênio. O milênio, de uma forma assim, também olhando para ele de uma forma panorâmica, ele será um tempo de profundas transformações. Para nós entendermos o milênio, irmãos, nós temos que entender basicamente algumas coisas simples, mas porém importantes. A terra, onde vai acontecer o milênio, esse período de 1000 anos, em que Satanás será preso e Jesus vai reinar, será uma terra que, segundo a Bíblia, estará numa terça parte destruída. A terra será castigada. Aquelas partes que nós estudamos nas outras lições, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, todas elas falavam de juízo sobre a terra. Então a terra será danificada, ela será purificada. A natureza será atingida, ela será uma boa parte destruída como punição para os homens. Esse será o período da grande tribulação. No final da grande tribulação, sobre esta terra destruída, se estabelecerá o milênio. Por que é importante nós sabermos disso? Porque nós podemos ter uma ideia, sim, de que o milênio vai se instalar sobre essa terra que nós estamos vivendo hoje. Não será. A terra estará num formato bem destruído, bem danificada. Os irmãos se lembram das 7 taças, dos 7 selos. O que falavam? Veio o anjo de Deus, da parte de Deus, para destruir a fonte das águas doces, a fonte das águas de toda a parte da terra, para destruir o meio ambiente, para destruir uma terça parte da terra. Os homens foram destruídos. Então nós vamos ter uma terra, uma boa parte destruída, danificada. E aí o Senhor Jesus estabelecerá o milênio nessa terra caótica e destruída. Então será um período de profundas transformações. O Senhor começará com a restauração da própria terra. Terá que haver um reajuste, onde o Senhor colocará as mãos e trabalhará para que nós tenhamos ambiente para poder governar. Eu digo nós porque nós estaremos, daqui a pouco nós vamos falar sobre quem estará nesse governo, quem irá compor esse governo. Item 1 do tópico 1, Satanás é preso por 1000 anos. Essa é a segunda coisa que nós precisamos entender. No período do milênio, Satanás terá que ser preso. Por quê, irmãos? Quem estará no período do milênio será as pessoas que sobreviveram na grande tribulação. E a igreja reinando, os santos que foram ressurretos, reinando com Jesus Cristo sobre a terra, sobre esta terra restaurada. Então nós estaremos participando desse governo. Aí nessas duas linhas doutrinárias que eu disse aos irmãos, é que surge um dos pequenos primeiros atritos, porque tem uma dessas linhas que fica questionando assim: como é que nós vamos governar sobre o povo físico, humano, sendo que nós seremos glorificados, estaremos num corpo de glória? Eu pensei muito sobre essa questão, eu também indagava isso, mas não é difícil de compreender. Como é que Jesus governa sobre nós hoje? Como é que Deus está governando a igreja hoje? Nós não somos pessoas físicas, naturais, nós estamos num corpo corruptível, e Jesus não é espiritual, não já está glorioso. Deus não é todo poder, toda glória. E como é que Ele governa sobre nós hoje? Vai ser da mesma forma que nós vamos governar sobre as nações naquele período. Nós estaremos num corpo glorioso, Jesus com todo o poder, porque Ele já recebeu toda a honra e toda a glória, e nós vamos governar sobre o físico, sobre o humano, da mesma forma que nós somos governados hoje. Como é que Deus nos governa, irmãos? Me ajuda aí. Eu sei que os irmãos estão cansados, teve a semana passada toda, né, de mensagem, ouviu muita pregação, muito ensino, né? Agora fica difícil ouvir o pastor Luiz. Mas me ajuda aí, como é que você acha que nós somos governados hoje? Como que Deus nos governa? Deus todo glorioso, Jesus todo poderoso. Como é que Ele nos governa, nós sendo humanos, corruptíveis, cheios de pecado, inclinados ao erro? Jesus fala conosco de noite, de manhã cedo nós estamos pecando. Ele fala conosco de manhã cedo, ao meio-dia nós estamos errando. Ele fala conosco ao meio-dia, à noite nós estamos tropeçando. Como é que Deus faz para nos governar, irmãos? Me ajuda aí. Oh glória, aleluia.
Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai reger, da mesma forma como ele nos rege hoje. O reino do milênio será um reino de plenitude total do Espírito Santo. E para isso, Deus vai prender Satanás. Por quê, irmãos? Satanás, ele tem o nome de Satanás, que quer dizer adversário, quer dizer aquele que se contrapõe, porque ele trabalha 24 horas para impedir o agir do Espírito de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz, daqui a pouco eu vou citar esse texto de forma melhor, ele diz que hoje nós conhecemos em parte. Nós conhecemos o Espírito Santo em parte, nós sentimos o Espírito Santo em parte. Por quê? Porque nós habitamos no corpo corruptível, e esse corpo, eu já ensinei para os irmãos aqui no culto de domingo pela manhã, que esse corpo, essa carne, ele faz constante guerra contra o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus não faça o que ele quer fazer em nós. Mas no período do milênio não será assim. No período do milênio, o Espírito Santo terá governo total, terá domínio total. E nós, segundo o texto bíblico, nós estaremos ao lado de Jesus, governando e reinando com ele, aqueles que permanecerem fiéis até a volta do Senhor. Por isso Satanás terá que ser preso por 1000 anos. Aí algumas pessoas também questionam um outro ponto acerca de uma certa visão dessas. Eles dizem assim: mas pastor, por que Deus vai prender Satanás por 1000 anos? Nós vamos governar, nós vamos reinar, e depois esse endemoniado vai ter que ser solto de novo. Não fica um questionamento? Eu fiquei assim, tem uns 7 dias que eu estou preparando essa lição, eu fiquei uns 2 dias só questionando, levantando essas perguntas e perguntando a Deus, por que isso, né? Parece até que Deus gosta de nos ver sendo provado, né? Não parece? Mas nós que somos a igreja, irmãos, nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar em subir no arrebatamento, porque nós estaremos ao lado do Senhor. Esse endemoniado aí, ele vai ser solto para enganar as nações. Mas por que ele vai ser solto? Sabe por quê, irmãos? Porque o livre-arbítrio de Deus concedido ao homem permanecerá. E a Bíblia diz que mesmo neste período de 1000 anos, o homem terá o direito de escolher crer em Jesus ou não crer. E esse período de 1000 anos, ele será, entre aspas, um período de provação para as nações que estiverem aqui. Porque essas nações que estiverem aqui na terra, serão as que sobreviveram ou que não morreram durante a grande tribulação, e que também nasceram, né, os filhos dessas pessoas que nasceram durante esse período de 1000 anos. Então essas pessoas terão que ser provadas. Igualmente nós somos provados hoje. Nós não somos provados por Deus? Deus não lança prova constantemente no nosso caminho? Por quê, irmãos? Não basta somente nós falarmos, nós temos que provarmos. Para Deus não, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe se nós cremos da boca para fora ou do íntimo do nosso ser. Mas nós precisamos provar é para o inimigo. Por que nós começamos a nossa vida de fé com o batismo nas águas? Declarando publicamente que nós agora servimos ao Senhor, deixamos aquela vida. Por que será que existem esses rituais e essa consagração exigida pela palavra de Deus? Porque nós precisamos manifestar. O apóstolo Paulo não diz em Romanos 10 que a gente crê com o coração e manifesta com a boca. Nós precisamos manifestar para os homens e manifestar para o inferno que agora nós estamos no outro time, agora nós não estamos mais no time das trevas. E as nações dessa época terão que ser provadas também, elas terão que ser tentadas, e a Bíblia diz que a tentação não será boa. Satanás será preso por 1000 anos, mas depois será solto. Item 2, a partir de Jerusalém, Jesus governará o seu reino. Aqui o autor da revista vai trazer um resumo de toda a promessa de Deus feita a Abraão, depois a Davi. Passou-se essa promessa para a igreja e hoje nós estamos vivendo. E no reino do milênio vai se cumprir integralmente essa promessa que Deus fez a Abraão e que Deus fez a Davi também. Jesus vai se assentar sobre Jerusalém, a Jerusalém restaurada, essa cidade que é tão destruída hoje, que é tão acabada, que é um pedacinho para cada nação, né, para cada tipo de crença.
o povo estão guerreando, estão querendo um pedaço de Jerusalém. Nessa época, no período do milênio, Jerusalém será tomada por Jesus Cristo e Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, a cidade que tem a promessa do grande reino. Item 3, Jesus, o Rei universal. É importante nós entendermos que Jesus vai reinar sobre a terra e sobre todo o universo. Nós vamos aprender no tópico 3 que vai haver uma manifestação do poder e da glória de Jesus Cristo em todo o universo. Jesus vai restaurar toda a criação, vai restaurar toda a terra e vai restabelecer também os firmamentos. Tópico 2, definição do milênio. Aqui o comentarista diz no item 1, derramamento pleno do Espírito Santo. É importante nós frisarmos mais um pouco sobre essa questão do derramamento do Espírito Santo, porque hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida sob medida, e nós temos a tarefa, uma tarefa dada pelo próprio Jesus Cristo, incentivada pelo apóstolo Paulo, por Pedro, por Tiago, de buscarmos constantemente a presença do Espírito Santo, por causa desse combate que há na nossa carne. Nós temos a missão de buscar. Se nós quisermos conhecer o Espírito Santo, ter plenitude, nós temos que buscar. Pastor Luiz, quanto que eu preciso de buscar? Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Nós precisamos buscar com muita força, com dedicação, muitas vezes com empolgação que nós não temos. Às vezes nós temos que buscar o Espírito Santo com dor, com fraqueza, sem vontade, mas nós temos que buscar. O bom do reino do milênio é que nós não teremos que buscar o Espírito Santo. Ele se manifestará na sua plenitude e nós seremos totalmente dominados por ele. Nós seremos controlados e governados pelo Espírito Santo. Então essa plenitude é uma promessa que faz parte do milênio. Nós não conseguiremos governar na plenitude de Jesus Cristo ou na plenitude da ideia de Deus se nós não tivermos plenamente o derramamento do Espírito Santo. E ele será para transformação nossa e transformação dos que forem governados por nós. É uma promessa maravilhosa do Novo Testamento, do Antigo Testamento e principalmente do livro do Apocalipse. Item 2, o tempo da manifestação do item, do rei, melhor dizendo. O Senhor Jesus é a figura central do mundo. Nada teria real significado na vida sem Jesus. O milênio não é exceção. Preste bem atenção no que o comentarista vai dizer, que eu achei interessante e é importante a gente frisar isso aqui. Ele é o sol da justiça e tudo gira ao seu redor. Em sua segunda vinda, Cristo é o filho de Abraão e tem direito sobre todo o território de Israel. É também o filho de Davi, sendo assim o herdeiro por direito ao trono e ao governo. O filho do homem mostra seu poder de estabelecer e exercer o juízo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Ele é o rei de toda a terra. O milênio será o reinado de Jesus sobre toda a terra. Hoje nós temos, irmãos, muitas pessoas não conhecem e fazem confusão. Eu mesmo fiz confusão com isso um bom período. Por que nós temos tanto caos, tanta bagunça, tanto desordem, tanta violência hoje sobre o mundo? Nós estamos vivendo na terra debaixo de 3 governos e os 3 governos atuam simultaneamente. Por isso que nós temos essa bagunça ou essa confusão. Nós somos instigados pela palavra de Deus a praticar o bem, a amar o próximo, a amar o nosso inimigo, a fazer tudo de bom e agradar a Deus. Mas nós temos em volta de nós outros governos que muitas vezes nos levam a fazer coisas ao contrário. Nós estamos debaixo do governo do homem, todos nós estamos debaixo do governo do homem, ao mesmo tempo nós estamos debaixo e suscetível ao governo de Satanás, que o apóstolo Paulo diz que governa nas regiões celestes, e nós estamos debaixo do governo de Deus. Veja, irmãos, que talvez muitos de nós não prestem atenção e não deem importância a isso, mas nós somos alvos de uma grande guerra, e nós não sabemos muitas vezes a quem obedecer, a quem seguir. Aí nós temos que correr para a palavra de Deus, e na palavra de Deus nós temos a ordenança de seguir ao nosso Deus. Às vezes nós falamos aqui
em alguns cultos e outros ensinos, eu mencionei a questão da política, ou a questão dos políticos, né? Um governo humano. Aí muitas pessoas ficam assim com a cara fechada, outras abaixam a cabeça, né? Há poucos tempos atrás nós tivemos aqui no grupo de varões uma pequena contenda, né? Porque o povo de Deus não tem contenda, né? Tem debate fervoroso, né? Vamos dizer assim. Aí teve um pastor que postou alguma coisa, aí um irmão não se agradou, sobre um xará meu aí que tem candidato a não sei o que aí, esse ano, e aí foi aquele negócio, eu fiquei lá de casa acompanhando, né? Aí a minha filha viu, pai, o que o senhor acha? Eles têm essa mania, pai, o que o senhor acha? Aí vai eu explicar, né? Vai eu explicar um enigma desse, porque explicar política e político, meus irmãos, não é tarefa para quem entende mesmo. Esses dias eu estava indo dormir, estava zapeando a televisão, aí parou no programa da CNN, eles estavam entrevistando um especialista em política mundial. Eu, por fim, eu falei, eu vou desligar essa televisão, eu vou dormir. Minha cabeça estava dando nó. O cara sabia tanto de política, mas tanto política externa, política interna, política local, e ele foi falando das ramificações disso, porque da guerra lá na Rússia, e minha cabeça começou a dar eu falei, não, eu vou dormir. Isso não é coisa para mim, eu não tenho esse entendimento, não tenho essa capacidade. Mas nós temos que aprender o mínimo, né? Um pouquinho nós temos que aprender para a gente saber se comportar. O governo humano, irmãos, é um governo corrupto, é um governo baseado em lucratividade, em ganhos particulares. O governo satânico nem se fala. O governo de Satanás, ele quer não só ganhar para ele, para o reino dele, como ele quer destruir o reino de Deus. Agora, o reino de Deus, que é o reino que vai se manifestar no milênio, é um reino pacífico, de amor, onde eu e você somos as pessoas mais importantes, onde nós somos o alvo do amor e da justiça de Deus, e nós já estamos convidados, nós já estamos de certa forma, daqui a pouco eu vou falar, vivendo esse reino, nós já estamos num pequeno contato com esse reino. Mas vamos concluir aqui no item 3, só para a gente poder entrar nessa abordagem que eu quero trazer para os irmãos. O item 3 da nossa revista, ele traz as características do milênio. Aqui é umas coisas assim que, se a gente não tiver em oração, irmão, fica difícil até acreditar. Mas se a Bíblia está dizendo, eu acredito em você, né? Se a Bíblia diz, nós acreditamos. Mas tem algumas características que o autor destacou, ele só destacou 3. Mas se você quiser conhecer as características todas do reino do milênio, você vai chegar em casa hoje ou amanhã, se você quiser estudar bem caprichadamente, você vai ler Isaías capítulo 11, versículo 1 a 10. Lá tem as características de Jesus Cristo no governo do milênio. E depois você vai ler Isaías capítulo 35. Lá tem as características do reino. Como que será o reino? Definitivamente, todas as características, todos os privilégios, é maravilhoso. São 2 capítulos assim que você tem que ler para você entender como será o reino. Aqui na revista, ele colocou só 3 características, mas 3 características assim que eu diria que pode até gerar uma certa polêmica, né? Uma das características mais importantes aqui, ele diz que as armas vão virar instrumentos agrícolas. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Aqui influência de Satanás, né? Não vai ter mais. Influência maligna. Quando o escritor escreveu esse texto dizendo que as armas serão transformadas em instrumentos agrícolas ou instrumentos de trabalho para promover, né, a qualidade de vida das pessoas, é lógico que ele não vivia no contexto que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos num contexto muito mais desenvolvido. Nós temos indústria, nós temos N armas, né, e N fábricas ou tipos de fabricação. Mas o princípio contido ali é o mesmo. Porque o reino será um reino de paz, não haverá guerra. E se não haverá guerra, não há necessidade de investimentos em armas. Então as armas, tudo que nós temos hoje e o que vai se desenvolver ainda em termos de arma, seja atômica ou seja bélica somente, elas serão transformadas em ferramentas de trabalho. E, irmãos, é interessante a gente ver como a palavra de Deus é verdade. Você sabia, eu não sei se vocês já assistiram aquele documentário que eu orientei os irmãos a assistir, acho que uns 15 dias atrás, sobre a Segunda Guerra Mundial.
Quem aqui assistiu depois que eu falei, ou antes, já assistiu aquele documentário? Segunda Guerra Mundial em Cores. Irmãos, é fantástico. E ele tem uma parte dele lá que mostra o porquê que os Estados Unidos ficou tão rico depois da Segunda Guerra. Porque uma das coisas, foram vários fatores, mas uma das coisas é porque os Estados Unidos estavam produzindo armas e produzindo depois bens de consumos para repor, para reconstruir a Europa. Os Estados Unidos, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, formou aliança com os outros 4 países, mas foi fora dos Estados Unidos. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Lendo esse texto aqui, eu me lembrei desse documentário. Na época, quando começou a explodir mesmo, explodir a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles adotaram uma política de fabricação de coisas. Sabe o que eles fizeram? Eles iam lá numa fábrica que fabricava geladeira e colocou ela para fabricar armas. Aí pegou uma fábrica que fazia motores ou fazia carro e começou a produzir avião. Aí em outra fábrica, eles foram remodelando a fabricação de coisas para atender a demanda da guerra. Quando acabou a guerra, todos os países da Europa precisavam de socorro. Quem é que se prontificou para reconstruir os países? Os Estados Unidos. Aí eles remodelaram as fábricas, atendendo a necessidade do tempo. E esse é um princípio de prosperidade, irmãos. A pessoa que produz, ou a fábrica que produz um determinado produto, ela tem que, antes de tudo, procurar saber qual que é a necessidade do consumidor. E no reino do milênio, vai haver isso, vai haver essa transformação. As armas vão ser transformadas em maquinário para fabricar alimento, para fabricar coisas para o conforto das pessoas. Por quê? Porque será um reino de paz, não haverá mais guerra. Assim como é no meio da igreja hoje, né? É verdade que a gente tem alguns foquinhos de insurgentes, né, de vez em quando, mas o reino da igreja é um reino de paz, ou pelo menos deveria ser, né? Nós não temos brigas, não temos contendas por cargos, né, pastor? Ninguém quer ser melhor do que ninguém dentro da igreja, né, pastor André? Está tudo em ordem, graças a Deus. Isso aí é um vislumbre do que será o milênio. Mas ele diz outra característica aqui interessante: o homem voltará a viver muitos anos. Meu Deus, que maravilha, hein? Que maravilha! Hoje é só 70 anos. Alguns, por causa dos problemas de saúde, como eu, a perspectiva diminui bastante, né? Cai para 50, 55 no máximo. Nesse período do milênio, os homens voltarão a ter, a Bíblia dá a entender que os homens voltarão a viver muitos anos. Coisa aí de 450, 700, talvez até os 1000 anos. Talvez criança que nasça, que se converta ao Senhor no período do milênio, vai viver 1000 anos tranquilamente. Por quê? Serão restaurados e o mundo não terá influência do pecado. Nós não estaremos mais sujeitos a esse fracasso do nosso corpo, às doenças, às pestes, né? Aos males que nós sofremos hoje. Então o homem vai voltar a viver como na época de Adão, né? O homem vai voltar a viver muito tempo. E o terceiro item aqui, ele diz: toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Hoje nós temos uma terra cheia do conhecimento do homem. O homem conhece muito e tem precisado para conhecer mais e mais. Mas no período do milênio, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo, ele insistiu muito com a igreja, para que a igreja estudasse e aprendesse sobre o Senhor Jesus. E no milênio nós vamos ter essa plenitude. O homem vai ter conhecimento avantajado sobre Deus e sobre todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Você está feliz por saber que você vai estar governando lá? Ou você está desanimadinho? Mas fique tranquilo, lá no milênio você vai estar mais animado. Tá? Eu e você, nós estaremos mais animados, nós estaremos mais fortalecidos, estaremos renovados para a glória do nome do Senhor. Para nós podermos encerrar essa pequena lição, essa pequena aula nessa noite sobre o milênio, eu queria trazer algo aqui que eu julgo muito importante nós como igreja sabermos sobre o milênio. Meus irmãos, muitas pessoas...
Sou, do abismo. Então o homem vai ter um livre-arbítrio, certo? Certo. Então o contexto calvinista está inverso, porque Qual o contexto? Eu não ouvi. calvinista, né? Verdade. Porque Eu não me lembro de todos os itens dos 5 pontos deles, mas agora. porque o homem tem a escolha, né? Então a escolha de Deus, né? Quer dizer, como é que eu vou dizer? A graça, então ela é irresistível. Num certo ponto. Sim. Essa questão é muito ampla e muito abrangente. Se nós formos abordar ela agora, mas eu vou fazer um resuminho para o irmão, para a gente poder entender essa questão do livre-arbítrio. Porque o que pega entre calvinista e arminianista, basicamente são 5 pontos que eles divergem, mas 2 são os principais. Primeiro é sobre a influência que o homem tem na própria salvação, né? Um acha que o homem não tem influência nenhuma, que é só o Espírito Santo que gera a salvação, e o homem não tem poder de influenciar em nada. O outro ponto é esse que ele mencionou. Nós podemos resistir à graça de Deus? É claro que podemos, irmãos. E o livre-arbítrio também é outro ponto bastante discutido e debatido. Eu penso, irmão, com base no que eu já estudei sobre calvinismo e arminianismo, que o livre-arbítrio, ele é mal compreendido. Ele é mal compreendido. Nós não compreendemos o livre-arbítrio. Nós pegamos muitas vezes o livre-arbítrio e queremos aplicar a tudo. E o livre-arbítrio, apesar de ser um livre-arbítrio, ele não se aplica a tudo. Nós não podemos aplicar o nosso livre-arbítrio a tudo. Eu vou dar um pequeno exemplo para você, porque não é o assunto e eu não posso aprofundar muito. Mesmo porque eu não me preparei com todos os pontos para defender essa questão ou debater ela. O livre-arbítrio, por exemplo, irmãos, eu vou usar como exemplo aqui, cadê o casalzinho? Tem um casalzinho aqui recém-casado? Tem algum aqui na igreja? Casou há menos de um ano? Que não tem filhos ainda? Tem? Vocês? Ó, tem mais. Meus irmãos, deixa eu dar só um exemplo para você tentar entender essa questão do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio? Tem. Você pode aplicar ele a tudo? Não. Segundo a Bíblia, não. Você pode aplicar ele para determinadas coisas. Por exemplo, o nosso casal lá de irmãos, qual que é o nome dos irmãos? Ó, o nosso casal de irmãos ali. Eles usaram livre-arbítrio há algum tempo atrás, há um ano atrás, eles usaram. Ele usou o livre-arbítrio dele e ela usou o livre-arbítrio dela com relação a se casar. Ele escolheu, quero me casar. Ela também escolheu, quero me casar. Então, juntou a fome com a vontade de comer, se casaram. Agora, perante a Bíblia, eles podem usar esse livre-arbítrio de novo? Não. Claro que não. Casou, irmão, está casado. Acabou. Só no caso de sepultamento ou de morte. Vê como é interessante? Eles podem usar o livre-arbítrio para se casarem? São solteiros? Podem. É o livre-arbítrio. Se no dia do casamento lá ele tivesse a funesta ideia de dizer não quero casar mais, direito dele, saía lá do altar e deixava a noiva chorando. Hoje nós teríamos uma moça quase morta aqui, não é verdade? Mas graças a Deus que ele não usou esse livre-arbítrio. A hora que ele disse sim, que o pastor abençoou a união conjugal deles, acabou. Eles não têm mais o livre-arbítrio de se tornarem casados, porque eles já são. Eu posso usar o meu livre-arbítrio agora para separar? Não, porque casal cristão não se separa, só a morte pode separar, biblicamente falando. Pastor, mas tem uns cantores famosos aí que se separaram, tem uns pastores que se separaram, já casaram. Irmãos, estão todos condenados pela palavra. Sou eu que condeno ninguém, não, é a palavra de Deus. Está certo que muitas pessoas não gostam, não querem nem ouvir sobre isso. Aí tem pastores, tem pessoas que creem que há caso e que pode ser feito um divórcio. Pode, realmente. Se reunir um concílio da igreja, os pastores, o presbitério, chegar à conclusão que se pode fazer o divórcio por causas absolutamente maiores. Aí é o ministério que vai assumir a culpa ou a responsabilidade de Deus. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separará o homem.
E quem disse essa frase foi o próprio Deus. E depois quem repetiu ela no Novo Testamento, dando ênfase, foi o próprio Jesus Cristo. Eu posso me separar da minha esposa? Posso, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Mas eu devo me separar dela? Não, em obediência à palavra de Deus. Então eu não tenho livre-arbítrio para todas as coisas. Vou dar mais um exemplo para você entender bem aqui. Quando eu estava no comecinho do meu casamento, nós casamos, eu e minha esposa, nós casamos, passou um ano. Começou a bater aquela solidão dentro de casa, só nós dois. Eu comecei a achar monótono. Aí sentei com ela, pezinho de ouvido, Pretinha, o que você acha disso? Vamos ter um bebê? Ó, olha o meu livre-arbítrio, hein? Vamos, Luiz, vamos ter um bebê. Decidimos sobre ter um bebê. Usei o meu livre-arbítrio. Depois que o bebê nasceu, eu posso usar o livre-arbítrio de querer ser pai? Ah, eu não quero ser pai. Não, agora você já é. Não tem como. O que Nicodemos perguntou para Jesus? Como pode um homem feito voltar ao útero de sua mãe? Não tem jeito mais. Então nós precisamos entender essa questão do livre-arbítrio de um prisma mais aberto. Eu posso e eu tenho livre-arbítrio. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: eu posso usar o meu livre-arbítrio para a salvação? É claro, irmãos. A salvação está à nossa disposição. Eu costumo dizer aos irmãos o seguinte, que a salvação é como um ônibus ou como um avião, que para nas estações e vai pegando pessoas, pastor André, e vai entregar lá no céu. Esse ônibus vai entregar lá no céu. Agora, se algum abençoado resolve descer antes do céu, aí é problema dele, não é? Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos entrar para o ônibus da salvação e nós podemos sair. Agora, a hora que fechar a porta, aí acabou, mas aí o livre-arbítrio cessa. Então, pelo menos eu penso e creio assim. Eu gosto muito da explicação de Paulo. Todas as coisas me são vistas, mas nem tudo me convém. Esse é o livre-arbítrio, até um certo ponto. É. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso livre-arbítrio está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Eu costumava dizer, ensinar para os alunos meus de teologia lá em São Roque, eu costumava dizer para eles o seguinte: irmãos, o livre-arbítrio é a maior demonstração de respeito que Deus tem por nós, seres humanos. E a obediência é a maior demonstração de respeito nosso para com Deus. Ele nos respeitou nos dando um livre-arbítrio. Nos criou, Ele poderia nos criar como bonecos, nos dominar em todas as coisas, mas Ele preferiu nos dar um livre-arbítrio. Por que você acha que Satanás é Satanás? Por que você acha que uma terça parte dos anjos se rebelou contra Deus e foi atirada? Não foi porque Deus quis, escolheu aqueles anjos para virar demônio. Foi porque eles quiseram, eles usaram o livre-arbítrio deles. Mas sempre tenha cuidado com isso. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio até um certo ponto. Existem coisas que guarde bem isso, viu? Existem coisas na sua vida que é uma espingarda de um tiro só. Então mira bem, calcula bem, apoia seu pé, apoia seu corpo antes de dar o tiro, porque depois a bala não vai voltar. E aonde você mandar, vai ficar. Livre-arbítrio é isso, irmãos. Agora que ele existe, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Nós não encontramos no Evangelho, principalmente nos Evangelhos, base nenhuma para nós acreditarmos que Jesus impôs alguma coisa. Aí tem as questões de ministério, que os ministérios sim, né? O obreiro, por exemplo, ele é obrigado por Deus a certas coisas, mas depois ele está atendendo o ministério. O obreiro, a pessoa chamada, né? A pregação do Evangelho, o desenvolvimento do seu ministério, aí sim nós somos obrigados. Agora a salvação não, a salvação, enquanto nós estivermos aqui, nós podemos conviver. Queremos sair? Vamos sair. O filho pródigo nos mostra isso. Quando o filho pródigo chegou na casa do pai e falou: pai, eu quero a minha parte na herança, o que o pai fez? O pai falou alguma coisa? Meu filho, vai não, você vai quebrar a cara. O pai falou alguma coisa? Não. O pai foi lá, vendeu, pegou a parte dele e pegou no mão dele. E ele foi fazer o que ele queria. E depois, quando ele sentiu o toque de Deus no coração, que se arrependeu, ele mesmo tomou a decisão de voltar. Então isso é um ensino para a nossa vida. O livre-arbítrio realmente existe. Para concluir aqui, irmãos, mais 5 minutinhos, que eu queria falar para os irmãos, qual que é a grande notícia, qual que é a boa notícia sobre o milênio? O milênio parece tão longe, né? Eu estava estudando, pensando e refletindo sobre esse negócio de milênio, e aí eu
Teve um momento, eu acho que foi Satanás que veio e soprou no meu ouvido, e eu dei uma olhada para o meu próprio corpo, para a minha própria realidade física, e eu falei: Senhor, esse negócio não está muito justo. Por que esse reino tão maravilhoso, de recompensa, de grandeza, vai ser só um milênio, né? Para tão longe, está demorando demais, eu preciso desse negócio hoje. Aí sabe o que o Senhor falou no meu coração? Luiz, você está esquecendo da palavra, da minha palavra, porque o meu reino, o reino do milênio, já está entre vocês. Nós da igreja, nós já provamos, irmãos, nós já vivemos o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus desceu do monte, foi para as regiões de Cafarnaum e começou a pregar o Evangelho. E a mensagem de Jesus era o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, Jesus reuniu os apóstolos e enviou eles a primeira comissão, ordenanças infinitas para eles, e no meio da ordenança Jesus dá a mensagem. Olha, a mensagem que vocês vão pregar quando chegar lá no campo missionário é a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, ele visita várias cidades, vários lugares, e ele chega a Éfeso. A Bíblia diz que Paulo operava sinais miraculosos, coisas poderosíssimas. Deus batizava com o Espírito Santo, Deus curava. E aí, no meio da mensagem, no versículo 8, a Bíblia diz que Paulo, durante 3 meses, ele entrava nas sinagogas e disputava com os fariseus, com os teólogos que tinha naquela época acerca do reino de Deus. A Bíblia nos mostra, irmão, em várias partes, que o reino de Deus, ele já está entre nós. Pastor Luiz, mas eu não estou vivendo, eu não estou sentindo. Calma, tenha paciência, porque eu também, no começo do meu ministério, eu não senti o reino de Deus. Hoje, graças a Deus, eu já sinto. Pastor, como é que eu faço para sentir o reino de Deus na minha vida? É só você buscar mais ao Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, porque ele vai te revelar todas as faces do reino de Deus. Você viu o que foi cantado aqui nessa noite, que foi ministrado ao nosso coração? O último versículo que o pastor Paulo leu para nós aqui, você se lembra? Quem se lembra? Por todos os benefícios. Sabe o que o salmista estava fazendo, inspirado por Deus? Ele estava voltando no passado e vendo quantas bênçãos já havia recebido de Deus e quantas bênçãos estava cercando a vida dele. Eu olhei para o meu corpo, irmão, tive um lapso de memória e me entristeci com a minha condição. Mas quando eu vi isso aqui, quando o Espírito Santo falou comigo: Luiz, você já vive no reino. Irmãos, eu comecei a voltar no passado e fui lembrando algumas das milhares de bênçãos que eu já recebi. E a forma como Deus tem cuidado de mim hoje, como Deus tem zelado de mim, como Deus tem cuidado da minha família, como Deus tem cuidado das minhas orações, como Deus tem cuidado dos meus sonhos, dos meus projetos. E aí eu fiquei lembrando assim, fui começando a ficar meio coradinho, espiritualmente falando, fui começando a ficar envergonhado com o Espírito de Deus, porque Deus me mostrou, irmãos, que eu não estou só vivendo parte do reino, não, eu estou envolto no reino de Deus. Deus, através do seu governo, Ele tem me abençoado, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas pastor, por que nós temos tanta dificuldade de reconhecer isso? Porque nós somos carnais, nós somos ansiosos, e nós projetamos muito mais do que nós podemos até administrar. Aí Deus vem com ordem, com decência, Ele vem nos cercando de bênção. Por que você acha que você está vivo até hoje? Você já olhou para trás? Quantas peripécias você já fez? Quanta coisa errada você já fez? Você já parou para pensar nisso? Quantos livramentos o Senhor te deu? O negócio que você tem hoje, próspero do jeito que é, quem que você acha que está sustentando? Quem que você acha que sustentou a sua esposa do seu lado até hoje? Suportando você esses anos todos? Quem que você acha que sustentou o seu esposo do seu lado? É Deus, irmão, é o governo de Deus. Deus governa a vida da igreja e governa a nossa vida com amor, com excelência, com cuidado e nos dando o melhor da terra. O reino de Deus já está entre nós.
O milênio está por vir, mas nós já estamos vivendo de certa maneira e de certa dose. Pastor, o que o senhor quer que eu faça com essa visão do milênio? Seja grato a Deus, seja mais grato ao Senhor. Pare um dia só de reclamar, de murmurar ou de pedir a Deus e agradeça de verdade, irmãos, pela mulher que você tem, pelo esposo que você tem, pelos filhos que você tem, pela perna que você tem, ou que talvez não tenha mais. Agradeça. Agradeça pelas enfermidades que Deus tem permitido na sua vida, pela provisão diária e pelo cuidado constante de Deus, porque isso é o mais importante. Ao coração agradecido, Deus sempre retribui. Ao ingrato, Deus sempre rejeita. O milênio já está entre nós já estamos vivendo, e as bênçãos de Deus nos acompanharão até o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e que o Espírito estabeleça mais ao coração de cada um, em nome de Jesus.